todo mundo. Então... Quando a gente fala, por exemplo, num velório, eu atendo muito mães, né? Mães jovens que perderam seus filhos jovens, mas eu atendo muito senhoras idosas, porque isso é um fenômeno que vem acontecendo, né? A população mundial vem envelhecendo, população brasileira, daqui a pouco a gente está na pirâmide invertida, né? Acho que 2030. Então, eu acabo atendendo muitas senhoras idosas que perderam também os filhos. Então, o que a gente chama de luto materno, né? Luto paterno, luto materno. Quando você tem o velório de uma criança, o velório de um adolescente, você tem uma comoção. Sim. Porque não é da natureza humana Sim. os pais enterrarem os filhos. Sim. É tão cultural que quando a gente fala, né, quando a gente olha o velório ou a morte de um idoso, é quase que automático, diz assim, mas ele viveu bastante. Né? Então também tem isso. A maneira que a pessoa faleceu. Sim. A gente teve um feminicídio, acho que você acompanhou esses dias, de uma moça. Muito bárbaro. Aquilo gera... Sim. Né? Porque não segue o ciclo natural da... E é uma violência, Sim, né? Foi um feminicídio, com requinte de crueldade. Sim, toma uma proporção da mídia. Sim. Esses velórios vão ter uma proporção diferente. De comoção social. Comoção social. Tá. Então, tudo varia. Tá. A pessoa, quem é a pessoa, o status da pessoa social. Tá. Então, mas, né, respondendo a sua pergunta, eu acho que é essencial. Leva a criança no velório? Isso eu sempre pergunto. Isso, né? aí. Boa pergunta. Leva ou não? A criança sente. A criança tem uma percepção cognitiva, né? Claro que muda uma criança de 5 anos e uma criança de 10. São percepções de mundo diferentes. Totalmente. Algumas crianças, a partir dos 8, 9 anos, a gente entende que eles já sabem que a morte é irreversível. E é para todos, não é aquela morte... Quantos anos a criança sabe isso? Mais ou menos. Eu sei que sempre é mais ou menos. 7, 8. Ela tem noção da finitude. Ela tem noção da finitude como irreversível. A pessoa morre e não volta. Tá. A criança de 5, 6 anos, ela também tem compreensão, mas é a ideia da estrelinha, que eu tenho ressalva, né? A ideia da estrelinha, a vovó pode voltar, papai também, mamãe também, volta em algum lugar. Tá, mas faz parte também do imaginário infantil, você acredita num monte de coisa também. Sim, então assim, eu acho que... 4 anos, 5 anos... A dificuldade são dos adultos, não é da criança. Sim. Do mesmo jeito do idoso. Mas não leva a minha mãe, mas pergunta para ela. Se ela tiver cognição, pergunta para ela se ela quer, pergunta para o pai, pergunta. Né? Então, a gente toma a iniciativa de achar que está fazendo correto. E a gente vai falar da questão do suicídio, por exemplo. É a mesma coisa. Leva, não leva, fala, não fala, mas... E a pessoa? A pessoa quer. Né? Ela tem vontade de se despedir do seu ente querido ali no velório ou qualquer outra cerimônia. A gente tem dificuldade de falar da morte. Então, a gente cala. Né? A ideia desses lutos não validados é o luto que é calado. Então, além da dor, da perda... da dificuldade, da necessidade até cronológica de entender toda essa questão, o que eu escuto muito recorrente. Hoje à tarde escutei 2 pessoas falando isso. Fernanda, as pessoas querem que eu já esteja no momento que eu não consigo. Eu não consigo lavar roupa, às vezes. Né? E as pessoas dizendo, mas você tem que melhorar, você tem, né, essa ideia do positivismo constante. Você tem que responder, você tem que superar. Então é essa dor também que não é validada, que é uma segunda dor. A dor da perda é uma, né? A nova identidade, o enlutado, ele passa a ter uma nova identidade, porque aquela pessoa não existe mais. E, além disso, ter que responder a um critério, a uma receita da sociedade de como aquela pessoa deve viver a sua perda. Não tem receita.